Bom, a gente agora vai de política, né? Vamos falar aqui com Elivaldo Barbosa, que adiantou alguns dos temas aqui antes do intervalo. Primeiro vamos fazer um giro, né? Então, Elivaldo, vamos começando por Oeiras. Pela primeira capital, é isso mesmo, Aline. Oeiras sempre proporcionam eleições bastante, não diria nem tumultuadas, mas bastante movimentadas, a partir da pré-campanha, como é o caso agora, que se trata de uma sucessão. O prefeito Zé Raimundo, hoje no PSD, não é mais candidato, porque não pode cumprir está cumprindo já o segundo mandato consecutivo. Mas a sucessão tem causado alguns traumas já, algumas sequelas na base aliada ao prefeito Zé Raimundo, sobretudo envolvendo a família Sá, ou a ala chamada Bocas Pretas, lá do município de Oeiras. Ontem o deputado Bessá, ao conceder entrevista lá na Assembleia Legislativa, achava-se até que a situação estava totalmente resolvida na base aliada ao prefeito. Resolvida em parte, porque o Progressistas e o grupo de Bessá, pai e filho, Lucano Sá, não está muito satisfeito com a condução que o prefeito vem dando à sucessão na primeira capital. Hoje o Progressistas de Oeiras está sob o comando do meu pai, o ex-deputado federal, o ex-prefeito de Oeiras, doutor Bessá. E a nossa orientação é de que o Progressista não irá compor a chapa para essas eleições municipais em Oeiras. Meu pai deu uma declaração semana passada, depois de 8 semanas sem se manifestar, e a nossa participação política, a gente, no entendimento que eu tive com meu pai e meu irmão, nós iremos votar e recomendar o voto para o candidato do nosso grupo político. Com relação à campanha, eu acho que mais na frente, no decorrer das coisas, pode ser que a gente vá ajudar e contribuir com a eleição municipal. O que levou o grupo a tomar essa decisão? Olha, há muito tempo que a minha família tem sido excluída do processo político de Oeiras. E aí a gente achou por bem, já que nós estamos sendo excluídos, também passa a entender que nós não somos importantes tanto para colaborar e ajudar na campanha. Então, assim, a gente vai ver, vai aguardar. Eu acho que é um momento esse tempo é um momento para a gente acalmar os ânimos e, quem sabe, lá na frente a gente procurar contribuir naquilo que a gente pode ajudar. Foi um termo forte, uma expressão forte, excluídos. Excluídos, eu acho que aí foi a palavra-chave do desabafo do deputado Bessá, filho do ex-prefeito, ex-deputado federal Bessá, lá de Oeiras. Isso mostra que a situação lá não está resolvida na base do prefeito Zé Raimundo, que inclusive é sobrinho do Bessá, primo do deputado Bessá Filho. Então, é uma situação a resolver. Insolúvel, nada na política é insolúvel, mas aí a gente percebe claramente, eles estão magoados. Na política, mesmo sendo familiares, aliados há muitos anos, algumas coisas não ficam só nos bastidores. Eles precisam expressar esse sentimento para o público mesmo, para que os aliados percebam mesmo. Claro. Eles fazem propositalmente, muitas vezes. Quando junta política e família, o acirramento é maior às vezes, viu? O trauma é ainda maior. Agora, é claro que é um grupo que não tem como, por exemplo, se unir ao adversário, sobretudo porque a oposição lá ficou agora unida em torno do Dr. Ailton, que juntou agora o PT, MDB, os Tupamaros, que é o lado oposto aos Boca Preta. Não vejo esse cenário para que eles migrem lá para uma chapa de oposição. Tem que ficar ali mesmo, na base, aliado ao prefeito Zé Raimundo. Agora tem que haver ali o ajuste, o alinhamento. Esse alinhamento é que falta lá no município de Oeiras. Isso pode causar dificuldades para a candidatura do vice-prefeito, que foi indicado ou lançado pelo prefeito Zé Raimundo, que é José Alberto. De Oeiras, vamos até Parnaíba? Pois é, Aline, nós temos falado da situação de Parnaíba, sobretudo envolvendo esse segmento liderado pelo MDB. Ontem, lá na Assembleia, o deputado estadual, doutor Hélio Oliveira, informou que o ato de lançamento, eu não diria nem lançamento, o ato de lançamento, de articulação de toda a chapa majoritária e proporcional acontecerá na próxima segunda-feira, dia 27, com a presença do governador Rafael Fonteles. É um momento muito importante, nós vamos estar lá numa grande reunião, um encontro, com todas as nossas lideranças, todos os pré-candidatos a vereadores. Nós temos 4 chapas lá, em torno de 80 pré-candidatos. Logicamente, todos eles estarão convidando lá suas principais lideranças. Um encontro aproximadamente de 1000 lideranças no município.
para nós falarmos sobre esse momento da pré-campanha. Temos a felicidade de estar lá, o governador Rafael Fontello vai estar lá conversando conosco, falando de tudo que nós estamos fazendo para Parnaíba, essa perspectiva muito positiva que a nossa cidade tem, e é necessário que tenha também uma gestão organizada, com equipe, com planejamento, olhando para o futuro, uma gestão moderna. Eu acho que é um momento rico também. A construção, como tivemos agora nesse último sábado também, uma grande discussão com mais de 400 parnaibanos, discutindo exatamente aqueles temas mais importantes para estar ali constando no nosso plano de governo, que efetivamente será um compromisso que nós estaremos assumindo com a Parnaíba. As pré-candidaturas, na verdade, né, em Parnaíba, todas se delineando. Olha, e com muito reforço. A deputada Gracinha Monsanta, por exemplo, entusiasta da campanha, uma das avalistas da campanha ou da pré-campanha do ex-secretário Francisco Emanuel, passa a semana em Parnaíba nesse trabalho de articulação e de projeção do pré-candidato, sobretudo na relação com lideranças comunitárias e, claro, sem esquecer da população, com reuniões em bairros das mais diferentes setores, os mais diferentes setores da sociedade parnaibana. O mesmo acontece num ritmo menor, até pela situação de visibilidade que já conta lá em Parnaíba, é o ex-prefeito Zé Hamilton Castelo Branco, pelo PSD. Então, eu diria que essas três forças, elas se projetam no sentido de puxar polos para a disputa, para uma disputa que promete ser das mais acirradas na sucessão do prefeito Monsanta. Agora, vamos até Brasília. Pois é, Aline, está acontecendo a 25ª Marcha dos Prefeitos em Brasília. E este ano, um dos principais pontos é a reoneração da folha de pessoal das prefeituras. Essa matéria tem sido muito polêmica. O governo federal, a área econômica do governo, vetou essa desoneração e busca agora reonerar a folha de pessoal. Isso significa o quê? Um desconto maior da contribuição patronal, no caso das prefeituras, do INSS, saindo dos atuais 8% para 21%, já valendo agora por mês de maio. Então, há uma movimentação muito grande. Essa pauta tem norteado a marcha dos prefeitos e ontem o senador Ciro Nogueira reuniu aí boa parte dos prefeitos ou da comitiva piauiense que está lá em Brasília, numa reunião. Olha só, a maioria deles, naturalmente, da base aliada ao Progressistas, que mostra já por si só, pela foto, que é uma base bastante robusta, não é, Aline? Mesmo assim, na oposição, fora do governo do Estado, do governo federal, o senador Ciro Nogueira mostra força aí, liderando aí um amplo leque de prefeitos que estão aí apoiando ou seguindo a orientação política e buscando apoio no gabinete do senador Ciro Nogueira. Então, aí presente aí o deputado Átila Filho, que é do Progressistas, e participa também dessa movimentação em Brasília, e naturalmente a base aqui em Teresina, que são os prefeitos dos mais diferentes municípios. Veja ali que está chamando mais atenção, o Dó Barcelar lá de Porto, né? Que é o de óculos escuros, mas aí o de Corrente também está ali em pé, e aí a pauta, como disse, essa situação exatamente de buscar apoio do senador Ciro Nogueira, porque essa matéria, Aline, ela está diretamente ligada hoje ao Senado Federal. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, trabalha exatamente para se buscar aí um meio termo na relação governo federal, União, área econômica do governo, ministro Fernando Haddad, o Congresso Nacional e o movimento dos prefeitos, para tentar reduzir o impacto da volta da cobrança dessa contribuição de 21% para da arrecadação do município para o INSS, que isso poderia inviabilizar boa parte dos municípios brasileiros. Muitos municípios que já reclamam há bastante tempo, né? Praticamente todos os municípios. Com certeza. De falta de recursos para investimentos nessas cidades. Municípios, os chamados 0,6, aqueles que têm uma faixa menor de arrecadação de repasse do fundo de participação, para a maioria, por exemplo, do caso do Piauí, a maioria depende dos repasses do FPM. Então, esses municípios que têm uma faixa menor, há casos que essa contribuição supera 150, quase 200 mil reais, ou seja, é um recurso, um volume elevado, que chega-se de repente, sem uma transição e que pode comprometer, eu diria, não só investimento, eu falo mesmo no custeio dessas estruturas administrativas Brasil afora e especialmente na região Nordeste. Ainda sobre Brasília, só que um outro assunto, vamos falar da reforma tributária, que embora tenha sido votada, aprovada, não está ainda valendo, não entrou em vigor, porque faltava uma regulamentação, né? É verdade, a reforma foi aprovada, a proposta de emenda à Constituição, agora sem a regulamentação, nada feito, ela não é posta em prática, nem a transição.
Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ouvindo o Colégio de Líderes, saiu com uma portaria indicando a composição do grupo de trabalho que vai investir dentro dos próximos 60 dias, Aline, no trabalho de regulamentação da reforma tributária. A reforma tributária que tem aí como foco a contribuição dos bens e serviços, o imposto de bens e serviços enfim, a nova carga tributária. Por exemplo, as alíquotas, que é o principal ponto que deve ser debatido nesse trabalho. São 7 integrantes do grupo de trabalho da regulamentação da reforma tributária. São os deputados Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Hildo Rocha, do MDB aqui do Maranhão, o Joaquim Passarinha, do PL do Pará, o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, o deputado Moses Rodrigues, do União Brasil do Ceará, e o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará. Então, o que se espera com esse gesto do presidente Arthur Lira é que, agora sim, a reforma tributária comece a ser retomada no Congresso num ponto crucial, que é a regulamentação. Aline? Pois é, sem essa regulamentação não era possível colocar em prática todo aquele trabalho que foi feito para pensar a reforma tributária. É aí que nós vamos ter a ideia do tamanho da carga tributária brasileira com a reforma. O que foi que aconteceu na reforma? A redução a simplificação, né? A redução dos impostos. Saíram as contribuições, os impostos federais, todos concentrados na contribuição de bens e serviços, o ICMS, ISS, impostos estaduais e municipais. Houve uma fusão no IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo, o IS. Então, basicamente, esses 3 impostos, esses 3 tributos que serão alvo desse trabalho para definir, por exemplo, as alíquotas. Aí sim, nós teremos uma ideia mais precisa se o brasileiro ganha ou não, se o país ganha ou não com relação à nova carga tributária, resultado da reforma recentemente aprovada em forma de emenda constitucional. Ok, daqui a pouco tem mais ponto de vista. Tem sim, porque vamos mostrar a reunião do pré-candidato Silvio Mendes com o vice Jeová Alencar, com os vereadores da base aliada nessa pré-campanha. E mais, o vereador Luiz Lobão, do MDB aqui de Teresina, pede que o protocolo do impeachment do prefeito, doutor Pessoa, tramite na Câmara. Está lá no gabinete do presidente da casa, Enzo Samuel. E mais, Aline, acaba a novela da cassação do senador Sérgio Moro. Ontem à noite já o TSE decidiu a parada. A gente vai contar os detalhes daqui a pouquinho. Até já, então. Até já.